Você sabe me responder em 5 segundos onde teu cliente passa mais tempo online? Se você não consegue me responder essa pergunta, eu preciso te dizer que não adianta você ter a melhor mensagem se você estiver colocando ela no lugar errado. Você pode ter o melhor conteúdo, o melhor anúncio, mas se estiver no canal errado, os seus esforços vão por água abaixo e você provavelmente não vai alcançar o resultado que você espera. Porque saber qual é o melhor canal para você começar a se posicionar como negócio e empresa, para criar conteúdo e alcançar o teu cliente ideal, é o segundo passo de uma estratégia digital e de uma estratégia de marketing de conteúdo eficiente, que vai te trazer resultado. Então, se você está em dúvida, se você está começando a criar conteúdo e quer saber se essas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook ou TikTok é a ideal para você, ou se você já cria conteúdo e está presente em qualquer uma delas ou em todas elas, mas está em dúvida se realmente faz sentido, os teus clientes estão ali para você alcançar resultados, fica aqui nesse vídeo comigo, porque eu investi mais de 3 horas só pesquisando as estatísticas de cada rede social e as informações para trazer aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as redes sociais que são mais usadas aqui no Brasil, que é o Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Nesse vídeo, eu vou te mostrar um geral de como elas funcionam, algumas informações para você saber se a tua audiência está em alguma delas e também os prós e contras que eu vejo de cada uma delas para você entender qual esforço você precisa colocar em criar conteúdo para cada uma dessas plataformas. E eu preciso também te dizer que as redes sociais são ótimos geradores de audiência, porque elas já têm uma audiência própria. Independente se você estiver no Instagram, ou se as empresas estivessem no Instagram, por exemplo, as pessoas estariam ali seguindo memes, seguindo criadores de conteúdo, famosos. Então, o YouTube já tem uma audiência própria, as pessoas já estão no Google. Você entra ali para se posicionar e captar essas pessoas, para você criar um vínculo com elas, para você criar um relacionamento, nutrir. Na verdade, a gente já sabe quais são os benefícios de criar um conteúdo, né? Mas se você já vende algo na internet, através da internet hoje, ou se você quer vender, você precisa saber que ter uma audiência que prefere comprar de você vai facilitar muito na hora de fechar uma venda, seja de produto ou de serviço. E como que a gente faz para atrair uma audiência que prefere comprar da gente? Estando no lugar certo, atraindo essas pessoas que querem saber do que a gente está falando, querem saber do nosso produto, querem saber do nosso serviço. Mas para isso a gente precisa estar no lugar certo. Escolher os canais de comunicação é um do pilar da tua estratégia de marketing, como eu falei antes. Vai identificar quais são os canais onde a tua mensagem vai ser mais relevante e mais impactante também para o público, aumentando a tua aquisição de cliente ideal, ou seja, as pessoas que vão comprar de você, e também a construção de um relacionamento. E aí eu quero mostrar para vocês de forma bem prática, em um exemplo aqui, como isso é relevante. Imagina que esse público que está aparecendo aqui na tela é o público de vocês. Vocês vendem para essas mulheres entre 22 e 37 anos, têm uma renda mensal de 2.500 a 8.500, são brasileiras, moram em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e elas são arquitetas. Onde que eu vou comunicar minha mensagem para encontrar essas clientes? No Instagram, no TikTok, no YouTube, no Google, no Facebook, no Pinterest? 3 segundos para vocês me responderem aqui nos comentários e a gente vai continuando. Então, Pinterest e Instagram. Essas mulheres estão presentes, elas estão consumindo conteúdo e elas passam tempo no Pinterest e no Instagram. Elas se posicionando, criando conteúdo, ou então consumindo, pegando referência. Elas estão ali. Então, imagina que eu estivesse só no Instagram, no TikTok, ou no Facebook, ou então anunciando só no Google. Eu poderia perder a oportunidade de falar com essas clientes, esse público, ou eu poderia até alcançar uma boa parte dela, mas isso é muito real quando a gente fala de anúncios, gente. Quando você está numa plataforma que tem alguns clientes teu ali, e você investe numa plataforma que tem muitos clientes teu ali, você vê assim um pico, um crescimento no resultado e no alcance de mais pessoas que é incrível. E aqui eu te mostrei isso porque você precisa entender onde a tua audiência está, mas principalmente também como que ela busca as informações, como que ela pesquisa, quais são as palavras-chave que ela pesquisa. E a partir do momento que você entende onde o teu cliente está, você precisa também entender que cada plataforma, cada rede social funciona de uma maneira diferente, serve para um propósito diferente e vai ter um tipo de comunicação e de conteúdo diferente para que essa tua mensagem chegue no teu consumidor final. Um conteúdo de 15 segundos é muito diferente de um conteúdo de 1 minuto, que vai ser muito diferente de um conteúdo de 10 minutos também, como esse aqui. Esse aqui é um tipo de conteúdo que eu não conseguiria fazer no Instagram, eu não conseguiria fazer no TikTok, não de forma profunda, com todas as informações que eu vou passar para você. Se eu fosse fazer esse conteúdo
no Instagram seria um recorte, um resumo, seria informações picotadas. Aqui no YouTube você tem muito mais profundidade, você tem muito mais entrega também no conteúdo que você faz. Então, não dá para você pegar uma estratégia de conteúdo que você está aplicando no Instagram e reproduzir no TikTok, ou vice-versa, ou no YouTube, ou no Facebook. As plataformas funcionam de forma diferente. Instagram, bora falar dele primeiro? Então, de acordo com uma pesquisa que saiu no início desse ano de 2024, 85% da audiência do Instagram é mais nova que 45 anos. Então, tem muita gente da geração X e os milênios também ali. Olha aqui no gráfico, nós temos 18% entre 18 e 24 anos, 30% entre 25 a 34 anos e 15%, né, na média de 44 anos ali. E página, o Brasil ainda é o terceiro país que mais tem contas dentro do Instagram. Então, se isso não te fala que você precisa estar investindo nessa plataforma, eu não sei o que vai te falar. Mas, como é que funciona o Instagram? O algoritmo, ele estuda o teu comportamento, para poder eles decidirem quais são os posts que vão aparecer primeiro no teu feed. E com qual frequência também. Eles vão estudar qual tipo de conta você tem mais contato, mais frequência, o tipo de conteúdo que você consome, o nível de envolvimento que você tem com certas contas, o tempo de visualização e em que tipo de vídeos também você passa mais tempo vendo. Quais são os teus perfis preferidos que você mais assiste conteúdo, quais são as contas que você pesquisa, o que você compartilha pelo direct, entre outros. São infinitas coisas que o algoritmo do Instagram vai estudar no teu perfil para entregar conteúdo. E isso você pode analisar também na forma que você consome, para você entender como que o teu cliente consome e criar conteúdo ali, assim, para ele. Então vamos para os prós do Instagram, que vai aparecer a listinha aqui ao lado e eu vou para minha colinha que eu estava escrevendo enquanto estava pesquisando para você. Primeiro, Reels. Para mim, o Reels é um pró porque ele ajuda muito na descoberta na tua conta. Então, querendo ou não, quando você tem um formato que vai te ajudar a alcançar mais pessoas interessadas no que você tem a dizer, esse é um ponto positivo. O segundo ponto positivo é que é a rede social mais fácil de começar. Por mais que tenha as outras funcionalidades, as outras redes sociais, eu acho que o Instagram é mais fácil de começar. Mesmo que você não saiba nada sobre a plataforma, não saiba criar vídeo, mas tenha opções de foto, enfim. Para mim, de longe, é mais fácil de você começar a criar conteúdo. Aí entra um outro ponto, é uma das melhores plataformas para você vender e criar comunidade. Mesmo que o Instagram não tenha tantos links embutidos, você só pode colocar links, por exemplo, nos stories, no link da bio, é muito mais fácil das pessoas se aproximarem de você e de você mostrar ali o teu produto e o teu serviço. Você consegue construir uma nova comunidade, você consegue criar um relacionamento com as pessoas. E o outro ponto muito positivo dela é que eu acho que ela é a única plataforma hoje que tem tudo. Tem foto, tem carrossel, tem vídeo, tem reels, tem live, tem o broadcast, aquele canal de transmissão, tem... O que mais que tem? É só isso que tem? Mas, de qualquer forma, todas essas plataformas embutidas têm os stories. Os stories te ajudam a criar muito relacionamento. Por essas funcionalidades que é muito mais fácil você criar um relacionamento com a sua audiência e também converter essa audiência, esses seguidores, em clientes. E vamos para os contras, né? Quais são os contras? Eu precisava colocar esse como primeiro, que são as atualizações do Instagram. As atualizações do Instagram que vai caindo do nada o engajamento, às vezes são atualizações desnecessárias, vamos deixar isso em aberto. São desnecessárias, não fazem nada, vêm e vão só para tirar realmente o foco, porque quando tem uma atualização, o engajamento cai, fica oscilando, perde alcance, tudo isso, e isso prejudica, né, a gente como criador de conteúdo que está ali para se posicionar e falar com a nossa audiência. Tem muitas contas robôs, por mais que Facebook, né, a Meta como empresa, esteja agindo para tirar cada vez mais esses bots, ainda tem muito, então isso é um pouco chato. E essa pode parecer um pouco redundante, que é mais difícil você encontrar as pessoas certas se você não tiver estratégia. Quando você não tem uma estratégia certinha, as informações certas para você criar o conteúdo e atrair a pessoa certa, é realmente muito difícil de crescer no Instagram. E um outro ponto também é que cada vez mais, né, com mais anúncios, fica mais difícil você crescer organicamente também. Mas isso é normal das plataformas quando elas vão atingindo certa maturidade. O Facebook. O Facebook ainda é a rede social mais usada no mundo. Tem mais de 3,5 bilhões de usuários ativos
mensalmente. A maioria dos usuários do Facebook são millennial, um pouco mais de 49% dos usuários têm entre 25 e 44 anos. Tem o público boomers também, que são os mais de 50 anos ali, eles estão presentes, são muito ativos na plataforma. Antigamente, o Facebook ele analisava a interação entre o conteúdo que era publicado e a página e o usuário para poder entregar para você esse conteúdo. Mas hoje o algoritmo do Facebook é muito parecido com o do Instagram. Quais são os prós do Facebook? Eles têm diversas funcionalidades e ferramentas empresariais ali para criadores de conteúdo, para quem está se posicionando profissionalmente. Tem o Facebook Ads, tem o Meta Business Suite, tem o Facebook Audience, tem várias ferramentas. E se você quer realmente criar anúncios, mesmo que você queira só criar conteúdo, seu público está só no Instagram, você precisa ter essa funcionalidade do Facebook, porque ele também está conectado com o Instagram e com o WhatsApp. Essas conexões, essas integrações, dependendo da empresa que você tem, do porte que você tem, pode ser muito útil também. Os contras. Como ele tem muitas páginas, o Facebook virou um pouco difícil para criar conteúdo, para o criador de conteúdo realmente entender como que ele vai alcançar a pessoa ali. Tem comunidade, tem páginas de vendas, tem a página do negócio, tem um perfil pessoal, então, querendo ou não, fica um pouco complicado realmente, isso é um contra, para a pessoa entender onde que ela vai colocar aquele conteúdo. E um outro ponto é que é difícil atrair novas pessoas de forma orgânica para ali, principalmente se você não estiver criando os conteúdos certos para alcançar a sua audiência. Bora então para o TikTok? TikTok que ainda é um bebê em relação a tempo realmente de vida. Comparação ao YouTube, por exemplo, que tem mais 12 anos, por aí mais ou menos, o TikTok ainda está começando. E eu quero trazer algumas informações aqui para vocês em relação a que tipo de pessoa está ali consumindo conteúdo no TikTok. Mas eu vou falar primeiro isso, que esse ano passado, 2023, foi o primeiro ano que o TikTok ganhou do Instagram em relação a investimento de marcas em anúncios. Então, em anúncios nas plataformas e também com criadores e influencers, o TikTok, as marcas investiram mais nas pessoas que estavam no TikTok do que nas pessoas que estavam no Instagram. Isso vem dizendo que o TikTok está crescendo com força. Vamos aqui para falar sobre o TikTok, que tem mais de 1,5 bilhões de usuários. 67% dos usuários do TikTok têm entre 18 e 19 anos e 56% entre 20 a 22 anos. O TikTok tem mais usuários da geração Z, ou seja, público bem mais novo do que no Instagram. A maioria dos criadores de conteúdo do TikTok tem entre 18 e 24 anos e 57% do TikTok são usuários femininos. Então, muita mulherada ali ligada na rede social. E claro, o Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial de países mais presentes que mais consomem esse tipo de conteúdo na plataforma. E como que o TikTok funciona? O TikTok ele é o rei do conteúdo curto, né, dos vídeos curtos. Foi ele que trouxe, na verdade, essa tendência. O algoritmo do TikTok consegue reunir as informações sobre você de forma muito personalizada para poder te apresentar os posts certos e também gerando aquela habilidade que ele tem de te deixar preso ali rolando a tela por horas. Ele vai pegar os teus gostos de preferência, vai analisar os conteúdos que você gostou, quanto tempo você passou naquele tipo de conteúdo, o que você ficou assistindo, o que você curtiu, qual postagem, qual tipo de conta. E é isso que faz também, isso já é um pró do TikTok, e é isso que faz o número de seguidores não ser tão relevante, porque o TikTok tem o For You Page. A For You Page são os vídeos selecionados por esse algoritmo, de acordo com as tuas preferências que ele te entregam ali. Então, quando você começa a usar, pode ser que ele não seja tão assertivo, mas quanto mais você usa a rede, mais conteúdo vai ser interessante, mais ele te entrega, e aí você vai se dar conta que você está passando muito tempo ali rolando, porque são os vídeos que você gosta de consumir. Ele está te entregando realmente o que você gosta de consumir, ele consegue analisar isso. Quais são os prós do TikTok? Além de o TikTok ser um bebê, como eu falei, isso significa que você tem muito tempo para crescer na plataforma. Por mais que ele já tenha alguns anos, ele é muito novo. Então, se o teu público está ali, começa a se posicionar agora. Diferente do Instagram, o TikTok ele tem um SEO, que é o Search Engine Optimization. O que é isso? É um sistema de otimização de motores de busca. Ou seja, são as palavras-chave que você coloca ali, como se fosse o Google. Então, é muito mais fácil você procurar alguma informação digitando no TikTok do que digitando no Instagram, por exemplo, que não tem esse SEO, não tem esse mecanismo de busca. E esse SEO do TikTok
é muito maravilhoso e, de uma forma geral, ele está melhorando muito a experiência do usuário em pesquisar e encontrar vídeos que ele queira ver sobre qualquer termo que ele digitou ali. E, claro, também dando a possibilidade dos criadores de conteúdo crescerem mais por conta disso. Outro ponto positivo: contas pequenas têm mais chances de aparecer na For You page e viralizar com o conteúdo. Lembra que a gente falou que, independente se uma conta é grande ou pequena, se você gosta de consumir certo tipo de conteúdo, o TikTok vai mandar para você. E aí tem mais chances de viralizar. Isso ajuda muito. E os contras do TikTok? O primeiro, é muito mais difícil você criar uma conexão genuína e um relacionamento com a tua audiência por ali. Porque o consumo é muito rápido. Às vezes as pessoas estão muito passivamente vendo aquilo. Então elas não criam uma conexão a fundo com você. Outro ponto negativo, um contra, que eu particularmente acho, é que o TikTok, as pessoas que usam o TikTok ficam mais tempo na For You page. Por isso que é tão viciante. Só que na For You page você acaba não consumindo o conteúdo das pessoas que você já segue. Então é muito provável que a pessoa que te segue só vai ver outro conteúdo teu quando aparecer na For You page. Outro contra também é que a plataforma é muito nova, então a gente nunca sabe em qual direção ela está indo para você realmente criar conteúdo de forma certa. E todo mundo fala que o TikTok está competindo contra o Instagram, contra o YouTube, mas será que ela está pegando um caminho diferente? A gente só vai saber quando a gente acompanhar, na verdade. O Brasil é o quarto país que mais consome YouTube no mundo. Em outubro do ano passado, ele bateu 2,5 bilhões de usuários e é a segunda rede social mais popular na internet. A maior parte dos usuários do YouTube está entre 25 a 34 anos e tem 2%, 3% a mais do público masculino. E como que o YouTube funciona? Eu queria te dizer aqui que, logo de cara, que o YouTube não é uma rede social. Ele é uma plataforma de busca. Isso significa que palavras-chave, SEO, como eu falei lá no TikTok, é muito forte, muito presente aqui no YouTube. E o algoritmo do YouTube tem dois objetivos principais na vida dele: encontrar o vídeo certo para cada usuário, ou seja, para você que pesquisou algum termo ali no campo do YouTube, e também fazer com que você continue consumindo conteúdo na plataforma pelo maior tempo possível. Ele vai se basear em dados de desempenho do teu vídeo, da personalização do teu canal, dos cliques dos vídeos que você tem assistido, da interação, a frequência que você envia conteúdo, o envolvimento com o conteúdo e, obviamente, o conteúdo em si que você faz, o que você fala, com quem que você fala. E hoje, para crescer no YouTube, você tem duas formas: criando muito conteúdo baseado em SEO, e aí a gente vai usar muita palavra-chave. Aposto que você encontrou esse vídeo ou digitando o que você queria saber no YouTube, e se, quando você digitar algo no YouTube, você encontra aqueles vídeos estão com a estratégia de SEO. E quando você tá, por exemplo, abriu o YouTube e tem vídeo recomendado ali, é a estratégia de recomendação. Só para ficar aqui. E quais são os prós do YouTube? O primeiro pró é que o YouTube é do Google. Como assim? O YouTube é uma plataforma de busca e ele está conectado com o Google. Então, se você está no Google e digita alguma informação, por exemplo, quero como fazer bolo de chocolate com leite ninho, você pode muito bem encontrar vários blogs de receitas e ali o próprio Google já vai te sugerir um vídeo do YouTube que tiver muito bem ranqueado, que tiver com uma estratégia muito boa, ele vai te mostrar ali. Então, olha só que potência. Não só a pessoa pode te encontrar pesquisando no YouTube, quando ela pode te encontrar pesquisando no Google. Segundo pró dessa plataforma é que o conteúdo aqui, ele é evergreen. Esse é um termo que a gente usa no marketing, que significa que a validade desse conteúdo, dependendo do conteúdo do vídeo que você está fazendo, ele pode durar anos. Ele não tem um limite de validade, ele não tem uma data de expiração. Seria essa a comparação certa. E comparando a outras plataformas, por exemplo, os stories do Instagram, ele tem uma validade de 24 horas, depois ele some. O post no feed do Instagram, ele tem uma validade de 24 horas a 48 horas, por exemplo. Um Reels, se você viralizar, ele vai ter uma semana de validade. Então, os conteúdos ali, eles morrem rapidamente. Né? No TikTok, se você viralizar um conteúdo, ele vai ter 2 semanas até um mês de validade. Mas aqui no YouTube, não. Você pode muito bem pegar criadores de conteúdo que têm anos aqui, que investiram muito em criar conteúdo aqui, e eles mostram, né, que eles ganharam muito dinheiro com vídeos que eles postaram há 3, 4 anos atrás. Então, a validade desse conteúdo é muito melhor comparada às outras, porque você pode criar um conteúdo hoje e amanhã, ou ano que vem, né, ainda está gerando frutos para mim. Outro pró da plataforma que tem a monetização do canal.
Então, por mais que tenha isso no TikTok e no Instagram também, é uma forma de monetizar de formas diferentes, né? Você é compensado de formas diferentes. Ainda acho que é muito mais fácil. Não seria mais fácil, porque tem várias etapas para você colocar. Mas a monetização do YouTube é mais segura, né, em relação a isso. Por quê? Você, batendo alguns requisitos da plataforma, você tem a chance de monetizar com os anúncios e ganhar dinheiro só por estar criando conteúdo aqui. Para mim, isso é um baita de um pró. E quais são os contras? Bem, é difícil de crescer. Né? Se você está vendo esse vídeo no dia que eu estou postando, você vai ver que esses são vídeos recentes que eu estou fazendo e meu canal ainda é pequeno. E tá tudo bem. Ouvi um expert do YouTube falando que você tem que postar pelo menos 30 vídeos para o YouTube realmente dar aquela deslanchada. Não é uma regra, mas é para ele entender o que você fala, qual é o público que está interessado ali. Então, é difícil crescer. É a longo prazo, não é você começar a criar conteúdo todos os dias. Né? Então, talvez isso seja um contra para muitas pessoas. Você tem que ter mais paciência. E é um compromisso também mais forte e mais longo que você está fazendo. Um outro contra é um conteúdo que demora muito mais tempo para ser produzido. Olha, eu tenho aqui uma ferramenta, eu não ia mostrar isso, mas eu instalou aqui. Eu passei 2 horas e 59 minutos e 36 segundos escrevendo o roteiro desse vídeo. Passei 1 hora e 40 pesquisando essas informações que eu coloquei aqui para vocês. Então, enquanto eu escrevi o roteiro, claro, eu também estava pesquisando. Então, só aqui foram 3 horas de pesquisa e de estar elencando esse vídeo. Eu tô tá marcando 1 hora de gravação desse vídeo. Então, assim, ainda tem edição, né? Então, comparado a criar conteúdo para o Instagram, que você pode fazer isso em poucos minutos, aqui um grande contra é realmente a criação de conteúdo. Agora que você já sabe um pouco mais sobre que tipo de público está inserido em cada uma dessas plataformas e os benefícios de cada uma, você precisa entender que o teu público pode muito bem estar em uma, 2 ou em todas elas. Nem sempre em todas, mas é provavelmente que ele esteja mais de uma plataforma. Por quê? Nós temos comportamentos diferentes. E você precisa também saber que você precisa criar conteúdo diferente, claro, nessas 2 plataformas. Por quê? Dá um exemplo. O meu tipo de cliente ideal é estar no Instagram. E ele vai abrir o Instagram todos os dias. Mas, de vez em quando, ele abre o YouTube. E ele vai fazer uma pesquisa muito mais profunda sobre como fazer alguma coisa ali no YouTube. Então, faz sentido para mim estar presente nas 2 plataformas. Né? Se você conseguir, se você tiver uma equipe ajudando você, se posicione em 2 canais, em 3 canais que sejam muito estratégicos para o teu cliente. Mas se você não tem, você precisa ver qual é a plataforma mais relevante para o teu cliente. Então, qual é a plataforma que ele mais passa tempo? Sabe aquela primeira pergunta que eu fiz? Em 5 segundos, qual é a plataforma onde o teu cliente passa mais tempo online? É nessa plataforma que você tem que estar. Porque aí você vai criando conteúdo e ele vai vendo, ele vai vendo, ele vai vendo. Então, identificar qual é essa plataforma. E aí depois, veja quais são as suas habilidades de criar conteúdo. Quanto tempo você tem para criar conteúdo para você conseguir se dedicar àquela plataforma em si. Eu espero que você coloque em prática o que você aprendeu aqui, que você analise a estratégia que você já está fazendo e que talvez, se você identificou que tem uma segunda plataforma, né, para você começar a sua estratégia, que você comece também com o que é real para você. Agora, se você quer uma oportunidade de sentar comigo e ter uma sessão de análise estratégica das tuas estratégias e do teu posicionamento nas redes sociais, eu vou deixar aqui abaixo na descrição um link de um formulário. Basta você preencher. Lá vai estar explicando como é tudo e a gente vai entrar em contato com você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve aqui e ativa o sininho também. Porque assim, quando eu postar o próximo vídeo, vai aparecer uma notificação já para você ver. Deixa o like, isso me ajuda muito. Mas se você não quer esperar até a próxima quarta-feira para entender mais sobre criação de conteúdo, estratégia de marketing de conteúdo, me segue aqui no Instagram, vou deixar aqui embaixo também. E eu te vejo no próximo vídeo.